em história nós temos que ter sempre presente a questão da perspectiva, o antes e o depois, o próximo e o distante. E quando pensamos então nos acontecimentos que foi decisivo para formar a futura União Europeia, temos que pensar, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial. E para nós pensarmos se a Primeira Guerra Mundial, que fez precisamente agora há muito pouco tempo, os 100 anos, não é? 2014 e 2018, ou seja, início e fim, portanto centenário, vale a pena lembrar o último combatente sobrevivente, não é? Chamava-se Harry Patch, britânico, inglês, nasceu em 1898 e morreu em 2009, portanto viveu 111 anos, uma longa vida por qualquer padrão que nós queiramos considerar, e era conhecido como The Last Fighting Tommy, ou seja, o último Tommy combatente. Tommy era o nome que era dado aos soldados ingleses, uma vez que Tom era provavelmente o nome mais existente o nome masculino mais existente, qualquer coisa como nós também podemos dizer em Portugal, entre o nome masculino e feminino mais existente, não é preciso dizer qual, vocês já sabem qual é. E a verdade é que esses 111 anos de vida, início e fim, se nós pensarmos em questão de escala, podemos ver então que este senhor, o Harry Patch, tinha 14 anos por altura do afundamento do Titanic em 1912 e tinha, ou seja, ainda iria sobreviver mais 8 anos após o ataque terrorista às Torres Gêmeas de Nova Iorque. Ou seja, ele estava bem consciente no que respeita a estes dois acontecimentos e, portanto, a vida dele decorre com consciência entre o Titanic e as Torres Gêmeas. Ou seja, é uma longa vida e isto permite-nos mostrar em perspectiva como é que a Primeira Guerra Mundial é tão recente. De resto, até agora, no contexto da pandemia, Covid-19, foi possível ver que houve pessoas que sobreviveram tanto à gripe pneumónica de 1918 quanto à Covid-19. Portanto, um século, mesmo em história, em história é muito pouco. E, portanto, a Primeira Guerra Mundial, que era isto que eu queria aqui chegar, não é? Com este exemplo, com estes vários exemplos, está muito presente, está muito recente. E a Primeira Guerra Mundial está recente tanto na vida dos homens, das mulheres, das pessoas, está presente na paisagem. É possível ainda ver as marcas dos bombardeamentos nos campos de França e noutros campos de combate. A memória não está só nestes campos de combate, a memória está nas cerimónias que são feitas, por exemplo, em Londres, em 2014, artistas plásticos criaram papoilas para simbolizar cada um dos mortos na guerra e que eram jovens com 20, 21, 22, 19, 18, 17, menos ainda, e portanto trata-se de... E não apenas na Grã-Bretanha, mas em França, na Alemanha, Portugal também participou na guerra. Portanto, a memória destas pessoas permanece e lembram-nos de facto da tragédia individual, não é? 888 mil mortos, não é? Como podemos ver, são 880 e tal famílias de luto, e é isto que nós temos que perceber, o impacto que isto traz para a vida do cotidiano das pessoas. A Primeira Guerra Mundial trouxe também armas terríveis, não é? Como o lançamento de gás, e o lançamento de gás estava proibido pelas leis de guerra, mas mesmo assim foram usados. Não resolveu nada em campo de batalha, não foi uma arma decisiva, mas tornou ainda mais terrível a vida das pessoas, porque no fundo muitos soldados, ao serem atacados com os gases, sentiam-se desumanizados, não é? Não humanos. E para além disto tudo, a quantidade brutal de refugiados que tiveram que fugir à guerra. Por exemplo, os belgas, a grande parte da população belga, mas sérvios, franceses, ou seja, um pouco por toda a Europa nós tivemos populações imensas de refugiados a tentar escapar à guerra e a ter que se instalar e enfrentar situações de xenofobia, intolerância e rejeição quando no fundo as pessoas lutavam pela vida.
O que é certo é que o final da Primeira Guerra Mundial não trouxe verdadeiramente... Foi um período de paz, não é? Mas rapidamente o pós-guerra, o pós-Primeira Guerra Mundial, tornou-se uma espécie de pré-guerra, não é? Ou seja, em muito pouco tempo passou-se de uma situação de pós para pré. E até alguns historiadores dizem que verdadeiramente a Primeira Guerra Mundial não acabou em 1918, manteve toda aquela tensão durante os anos 20 e os anos 30, sobretudo quando vão chegando ao poder o fascismo e o nazismo, e que verdadeiramente começam a empurrar a Europa e o mundo para um quase conflito. É certo que por esta altura já havia algumas organizações internacionais que procuravam manter a paz. Por exemplo, a Cruz Vermelha vinha desde o século XIX, também nasceu num contexto de guerra e tinha por objetivo, de facto, tentar melhorar um pouco a vida das pessoas, sobretudo aquelas pessoas que combatiam, e uma concretização interessante e importante foi, de facto, a Sociedade das Nações. A Sociedade das Nações, a Société des Nations, League of Nations, foi uma organização internacional que nasceu no pós-Primeira Guerra Mundial em 1920 e que teve como objetivo evitar um segundo conflito mundial. E esta Sociedade das Nações acabou por falhar, não é o seu grande objetivo, que era evitar uma nova guerra, mas teve um papel muito importante de início, sobretudo quando os países procuraram colaborar de facto para tentar manter a paz e desenvolver algumas áreas, não é? Como a educação, como o trabalho, como as relações, no fundo aproximando-se muito daquilo que mais tarde veio a ser a ONU, a Organização das Nações Unidas. Também é importante dizer que no período entre guerras surgiram organizações que procuraram juntar os países da Europa, evitar que eles partissem para uma nova guerra, não é? Como a Pan-Europa, um projeto que, se nós observarmos os seus símbolos, o azul, as estrelas, nos lembram bastante daquilo que veio a ser a simbologia da União Europeia, portanto projetos europeístas são muito mais antigos do que o período entre as duas guerras mundiais, mas de facto esse período dos anos 20 e dos anos 30 foi um período complexo de inflação, hiperinflação, deflação, imensos problemas sociais, surgimento de xenofobia, populismos, racismos, nazismos, e de facto impediu aquilo que no fundo era a concórdia, não é? As boas relações entre os países. E por isso, muito rapidamente na Europa se começou a assistir a tentativas de resolver esta situação do pós-guerra com soluções autoritárias e até totalitárias, de fazer com que a juventude fosse preparada para um novo conflito. E este conflito aconteceu, não é? Acabou por acontecer a partir de 1939, a Segunda Guerra Mundial, como disse, um conflito que se estendeu por todo o mundo, mas que teve um impacto tremendo na Europa. Relembre-se que a Europa não foi atacada com as bombas nucleares, que devastaram o Japão, Hiroshima e Nagasaki, mas as cidades foram bombardeadas. E quando nós pensamos em várias cidades, como Roterdão, como Dresden, como Coventry, são sinónimo de cidades que foram atacadas pela aviação, uma arma que não era nova, mas que teve um efeito de facto devastador durante a guerra. E por isso, quando os russos conquistaram Berlim, em 1945, em maio, quando em maio a Alemanha se rendeu e a guerra acabou na Europa, precisamente em maio, não é? Como disse há pouco, os líderes europeus começaram, no fundo, a discutir de uma forma mais urgente aquilo que se iria fazer a seguir.